Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, a aula do 4º ano. Eu sou a professora Andréa. Vamos ver qual vai ser o assunto de hoje? Vamos lá! O eixo é matéria e energia. O objetivo do conhecimento é misturas e tipos de misturas. A habilidade é identificar e realizar misturas com base em suas propriedades físicas, observáveis da matéria, reconhecendo sua composição a partir de situações cotidianas. Mas, como sempre, nossa aula começa com a leitura de leite. E hoje, a leitura de leite é o poema Misturas, de minha autoria. Vamos lá! Macarrão com brócolis, feijão com arroz. Misturas ricas em vitaminas, mas o gostoso vem depois. Leite condensado, manteiga e cacau. Mistura que vira brigadeiro. Um doce para lá de saboroso que dá para comer o dia inteiro. Tem misturas do tipo heterogênea, com 2 ou mais fases nela. E tem mistura do tipo homogênea, com uma fase apenas, que pode ser o brigadeiro na panela. Que tal fazer uma experiência? Misturando os sentimentos, alegria, amor, carinho e empatia, juntando tudo nos pensamentos. Se a mistura é heterogênea ou homogênea, não importa não. O mais importante é ter essa mistura dentro de cada coração. E aí, o que é que vocês acharam? Ficou bonzinho, não foi? Vamos lá? Vamos aprender sobre misturas? Mas antes, a gente vai ter uma breve revisão sobre as propriedades da água. Quem lembra que numa das nossas aulas nós falamos sobre a propriedade da água? A água é um solvente universal. A água é capaz de quebrar substâncias como açúcar ou sal, por exemplo, em partes tão pequenas que não conseguimos mais enxergá-las. Essa capacidade de dissolver as substâncias faz a água ser considerada um solvente universal. Mas vê só, será, é uma pergunta que eu vou deixar e a gente só vai responder no final da aula. Será que a água, como solvente universal, será que ela consegue realmente dissolver todas as substâncias? Ou será que existe alguma substância ou uma substância que a água não consegue dissolver? E aí, o que é que vocês acham? Vão pensando, tá certo? Vamos lá. Ó, misturas, né? Nós vamos falar sobre misturas. Mas o que é mistura? Todas as vezes que um material entra em contato com outro, teremos a formação de uma mistura. A mistura é simplesmente a união de 2 ou mais substâncias diferentes. A maioria dos materiais que existem na natureza aparece sob a forma de mistura de substâncias, ou seja, os materiais são formados por mais de um tipo de substância. Os componentes das misturas podem ser líquidos, gasosos e sólidos. Nessa imagem ao lado aí, né, maravilhosa dessa praia, vocês podem ver aí, ó, que o ar, o gás oxigênio, o gás carbônico, o gás nitrogênio, o vapor de água, entre outros gases, né, é a mistura do ar. A gente pode ver também que encontramos mistura na água do mar, ó, água, oxigênio, cloreto de sódio e outros minerais. E na areia da praia também existe a mistura. Tem a sílica, quartzo e outros minerais. Então, a gente, ao todo tempo, né, ao nosso redor, existem várias misturas. Vamos lá. Misturas no nosso dia a dia. Você já fez alguma mistura na sua vida? Acredito que sim. Ao misturar o café com leite, né? Ao fazer um delicioso suco de abacaxi, de acerola, né? Ou então o feijão com arroz. Ó, leite com café e feijão com arroz são exemplos de misturas que fazemos no dia a dia. Colocar sal na água do cozimento do arroz ou do macarrão, bater no liquidificador o caldo ou a polpa de alguma fruta com água para fazer suco,
também são exemplos de misturas que fazemos no nosso dia a dia. Ufa, não é? Quantas misturas em nossas vidas. Vamos lá, vamos ver mais um pouquinho. Ó, hora da experiência. Eita, agora é com a gente. Vou fazer uma experiência com vocês aqui. E aí depois eu vou explicar, tá certo? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês 2 copos, tá certo? 2 copos transparentes. Água, essa água é água da torneira, tá? Aqui é azeite, mas pode ser o óleo também. Sal e uma colher. E nós vamos misturar, tá certo? Na água, que é o solvente universal. Vamos dividir essa água aqui nesse copo, nesse outro. E vamos lá. Primeiro nós vamos colocar o sal. Vamos colocar uma colher bem generosa e vamos mexer. Mexendo. Pronto, mexemos. E agora vamos colocar o azeite no outro copo. Eita. Vocês perceberam? O que foi que aconteceu? Nesse aqui, né, do sal, a gente pode ver que a água até mudou um pouquinho de cor, mas a gente não consegue diferenciar onde está o sal, onde está a água. Já nesse aqui, olha só o que aconteceu. Olha só. A gente percebe, né, que a água está aqui e o óleo está aqui. Embora seja uma mistura, a gente consegue, né, eles estão misturados, mas a gente consegue, ó, diferenciar o óleo da água, diferente da água e do sal. Vamos lá descobrir por quê? Bom, o que é que vocês acharam da mistura, né? Nós fizemos 2 misturas, professora. E o óleo, quando botou na água, virou uma mistura? Sim, só que uma mistura diferente da mistura da água com sal. E nós vamos descobrir porque existem tipos de mistura. Vamos lá? Vem para cá. Ó, existe a mistura homogênea e a mistura heterogênea. A água com sal é uma mistura homogênea. E o óleo, né, que a gente colocou o azeite com a água e também a areia, como a gente vê nessa imagem, são misturas heterogêneas, que nós conseguimos ver, né, as substâncias separadamente. Vamos aprender mais um pouquinho. Mistura homogênea é a mistura que apresenta apenas uma fase. Formamos uma mistura homogênea todas as vezes que todos os materiais envolvidos na mistura são dissolvidos. Por exemplo, se adicionarmos sal e açúcar na água, ambos serão dissolvidos. E ao final, veremos apenas a água, ou seja, haverá apenas uma fase. Aí são alguns exemplos, né, de misturas homogêneas, como o pão, né, que nele é usado o trigo, a manteiga, a água, e no final a gente só consegue ver uma fase que é o pão. O sabonete, o brigadeiro, a vitamina de abacate deliciosa e o creme dental. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre mistura heterogênea. É a mistura que apresenta 2 ou mais fases, sempre é formada quando um ou mais materiais que foram adicionados não se dissolveram em outro. Por exemplo, se adicionarmos areia e isopor na água, nenhum dos dois se dissolverá, como podemos ver claramente na mistura. Na mistura água, areia e isopor, temos 3 fases. Nessas imagens aí, eu trouxe o granito, tá certo? Que é esse aqui, ó, o granito. E aí também tem ao lado um recipiente com areia, pedra e sal. Então, a gente consegue ver que tem uma mistura heterogênea, porque nós conseguimos ver as fases. E o óleo, né, com água.
Aí mais alguns exemplos, né, de mistura heterogênea. As conservas, né, a gente consegue ver de alguns legumes. E o risoto, que é delicioso, né? Nós conseguimos ver que aí tem uma mistura de arroz com legumes, mas nós conseguimos distinguir cada substância que está aí. O isopor na água e o famoso óleo na água. Aí agora, vocês vão assistir um vídeo para entender um pouquinho melhor o que são esses tipos de misturas. Vamos ver? Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre moléculas e como elas podem ser formadas de diferentes elementos químicos. Mas estas moléculas podem estar juntas de outras e nem sequer percebemos. Quer um exemplo simples? Respire bem fundo. Talvez você ache que o ar que respiramos é feito só de oxigênio, mas na verdade ele é formado em sua maior parte por um gás chamado nitrogênio. Existem várias misturas em nosso dia a dia que mal percebemos. O ar, a água mineral e o aço são exemplos deste tipo de mistura. E estas misturas são chamadas de misturas homogêneas. Há também outro tipo de mistura, misturas que são bem visíveis, que podemos perceber facilmente. Por exemplo, se eu colocar uma colher cheia de areia em um copo com água, continuamos vendo a água e a areia separados. Isso também acontece quando misturamos água e óleo. Dá para ver que ficam bem separados. Estas são algumas amostras daquilo que chamamos de misturas heterogêneas. É assim que dividimos as misturas. Misturas homogêneas, para aquelas que não conseguimos ver as substâncias separadas, e misturas heterogêneas, para aquelas que, mesmo juntando as substâncias, podemos vê-las separadas. Bem, agora vou preparar a minha mistura predileta. Leite com chocolate! Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! E aí, pessoal, esclareceu mais um pouquinho o que é mistura homogênea e mistura heterogênea. E agora eu vou fazer uma enquete, sim, aqui no estúdio. E vocês fazem em casa também, vejam só. A questão é, água com gelo é mistura homogênea ou mistura heterogênea? E aí, Fernando, você acha que água com gelo é mistura homogênea ou mistura heterogênea? Homogênea. Fernando acha que água com gelo é mistura homogênea. E Júnior? E aí, Júnior, o que é que você acha? Qual é? Sim, mas aí, esse copo aí de água com gelo, você acha que é heterogênea ou homogênea? Então você acha que é? Bom, Júnior disse que como ele consegue ver separado o gelo e a água, ele disse que acha que é heterogênea. E aí? Depois eu digo, vamos lá? Vejam só, eu vou passar agora para vocês um vídeo que vai mostrar como é feito um material que nós usamos, quer dizer, os adultos, né, principalmente, que é feito a partir de mistura, como tantos outros. E depois eu digo para vocês se o gelo com água é uma mistura homogênea ou heterogênea, tá certo? Vamos lá? Para tudo que você está fazendo e dá uma olhada em volta de você. Você vai perceber que mais ou menos metade de tudo que você está vendo é feito de cimento. Aquele pozinho mágico cinza que quando a gente mistura com água, ele vira pedra. Mas pouquíssimas pessoas sabem de onde vem esse pó. Então hoje a gente vai ver como é fabricado o cimento. Bora ver! A gente vai visitar o complexo Salto Santa Helena, da Votorantim, que fica no interior de São Paulo. Uma parte fica na cidade de Salto de Pirapora, essa que a gente vai conhecer, e a outra parte fica ali do lado na cidade de Votorantim. Como uma indústria pesada, a gente tem que vestir vários equipamentos de proteção
e no final tem até que passar por um teste do bafômetro. Você vai descobrir que fabricar cimento é mais ou menos que nem fazer um bolo. E é daqui, dessa mina, que é tirado o ingrediente principal, o calcário, essa pedra que eu tô na mão. O calcário é tirado primeiro com um explosivo, aí eles tiram umas pedras bem grandes, que depois vão ser moídas em pedacinhos pequenos, de mais ou menos 3 polegadas no máximo, e esse calcário sobe para a fábrica de cimento que a gente tá vendo lá em cima. Bora subir para a fábrica então. Depois que sai da mina, o calcário percorre 2 km nessas esteiras, ele não vem de caminhão, e fica armazenado aqui esperando para ser moído. Nessa pilha tem 40 mil toneladas de calcário. Aqui eles têm um trabalhão que é misturar muito bem esse calcário, porque como ele sai de uma mina e não de uma fábrica, cada parte da mina tem um tipo de calcário um pouco diferente. Então, para garantir que o cimento tenha sempre a mesma qualidade, eles precisam fazer várias análises da pedra em laboratório e depois misturam esse calcário muito bem para ficar tudo homogêneo. Essas pedras ficam guardadas em uns silos gigantes e depois vão ser misturadas com minério de ferro e argila. O legal aqui é ver como a fábrica consegue armazenar centenas de toneladas desses materiais na vertical e depois pesar tudo muito bem na dose certa para fazer cimento. Essa mistura desses 3 materiais eles chamam aqui de farinha. Ela sai das balanças e vai para um moinho para misturar muito bem e transformar tudo em pó. O pó de farinha entra nessa torre gigante, ela chama torre de pré-calcinação, e na torre eles esquentam a farinha até 1000 graus Celsius para entrar no coração da fábrica, que é o forno. Pedro vai contar um pouco pra gente como é que funciona o forno, para que ele serve. Esse aqui é um forno rotativo de pré-calcinação. Ele atinge 1450 graus dentro do forno, entra a farinha e na calcinação transforma-se no clinker, que é o produto acabado. É um processo contínuo. O forno fica mais ou menos uns 20 metros do chão. Ele tem 70 metros de comprimento, equivalente a um Airbus A380, o maior avião de passageiro do mundo. Ele fica tão quente que o pó de pedra que está lá dentro chega a ficar líquido. É um processo que tem que estar tão bem controlado que existe uma sala de comando que acompanha tudo à distância, que tem até câmera para ver como está indo a receita do bolo lá dentro do forno. Ele fica aceso 24 horas e só desligam 2 vezes por ano para manutenção. Esse aqui é o coque, digam oi para o coque. Ele é o principal combustível que alimenta o forno para onde vai ser levado o calcário. É um derivado de petróleo. E como você pode perceber, ele suja bastante o braço se você encostar onde não devia. Essa aqui é a esteira que está levando o coque para ser processado antes de entrar no forno. %10 do combustível usado no forno é isso aqui, pneu velho que está sendo reciclado. O mais bacana é que não sobra nada depois da queima, o que sobra é incorporado no cimento. Isso quer dizer que, além de ter o pneu rodando no seu carro, você tem pneu também na sua parede, você nem sabia. O que sai do forno é um monte de pedrinhas que se chama clinker. Ele já é praticamente cimento, se você colocasse água ele já ia endurecer, mas não serve para construção. Antes ele tem que ser misturado com outros 3 ingredientes. O gesso, que serve para controlar o tempo de endurecimento do cimento. A escória, que é um reaproveitamento, uma reciclagem do que sobra dos fornos de fundição de minério de ferro. E também um pouco de calcário cru. Ele serve para usar menos clinker. E aí a gente tem um cimento mais sustentável, porque você vai usar menos o forno e o cimento fica também um pouco mais barato. Tudo isso, mais uma vez, tem que ser muito bem misturado em um moinho. Dependendo da quantidade de cada ingrediente, vai sair um tipo de cimento diferente. Aqui no complexo da Votorantim, eles fazem 11 tipos de cimento. Uma coisa bacana desse moinho é que ele não precisa parar para ser abastecido. Ele vai sendo abastecido o tempo inteiro e do outro lado já vai saindo o cimento pronto. Isso faz com que ele nunca pare. A parte da produção já foi. Agora o cimento vai ser embalado em sacos de 25 e 50 quilos. Você pode ver que, assim como na fábrica inteira, tudo é muito automático. O cimento é colocado dentro do saco, vai para a esteira e é organizado em pallets que aguentam 2 toneladas. A produção do complexo é de 4 milhões e 800 mil toneladas por ano, o que daria para construir mais ou menos um estádio do Maracanã a cada 2 dias. E o produto final, o pozinho mágico que a gente usa para construir as nossas casas, tá aqui. Bora construir um prédio?
mais vídeos que te mostram como são feitas as coisas que estão em volta de você e você nunca imaginou como são feitas, você vê aqui no Manual do Mundo. Vocês viram, gente, que tem coisas no nosso dia a dia que a gente nem sabe como é feito e como as misturas são importantes. Viram como o cimento também é uma mistura? Agora com vocês. Vamos lá para a nossa atividade? Ó. Escreva 2 alimentos que você já comeu feitos a partir de misturas de materiais, tá certo? 2. Marque um X as substâncias que juntam formam uma mistura heterogênea. Aí nós temos aí água e sal, água e vinagre, água e azeite. Eu vou dar uma pista, tá certo? A heterogênea tem várias fases e nós conseguimos ver as fases, tá certo? Dessas misturas. Vamos lá, próximo. Hora da experiência. Vocês vão fazer essa experiência, tá certo? E depois vão responder as questões. Ó, material. Meio copo de água, 1 colher e sal. Como fazer? Acrescente 1 colher de sal na água e mexa bem até o sal desaparecer. Depois vá acrescentando mais colheres de sal e mexendo sempre. Olha para cá. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocando sal, colocando e mexendo, e ver o que é que acontece. Será que a quantidade da água que estava no copo vai conseguir dissolver todo o sal que vocês colocaram? E aí, depois que fizer a experiência, vão responder as questões. Ó. Após a realização da experiência, responda as questões abaixo. A. Mais ou menos quantas colheres de sal a água conseguiu dissolver? Vocês vão ter que ir contando, tá certo? Para saber. B. O que aconteceu no final da experiência? Escreve aí, tá? C. Se fizer uma outra experiência trocando o sal por açúcar e colocar a mesma quantidade de colheres de açúcar na mesma quantidade de água, você acha que teremos o mesmo resultado da experiência anterior? Aí você vai responder aí, sim ou não. D. Como a sua resposta da letra C poderá ser comprovada? Para você saber se vai ter ou não, você precisa... Como é que você vai comprovar? Tá certo? De que forma você pode fazer para comprovar? Tá certo? Aí vamos lá para a nossa revisão. A leitura de leite, né, foi misturas. Nós tivemos uma breve revisão sobre as propriedades da água, né? Vimos que a água, embora seja um solvente universal, existem coisas que ela não consegue dissolver, como óleo. Nós vimos também o que eram misturas, vimos as misturas no nosso dia a dia. A hora da experiência, não é isso? Os tipos de misturas homogênea e heterogênea. O vídeo sobre as misturas. E a enquete para saber que tipo de mistura é a água com gelo. Pois vejam só, vamos para a nossa resposta. A água com gelo, embora a água seja o gelo, né, e a água sejam a mesma substância, né? A água quando derrete, o gelo quando derrete vira água líquida, ela é uma mistura heterogênea, porque nós conseguimos ver as fases, né? O gelo e a água separadamente. Então, Júnior, você acertou. Que pena, Fernando. Da próxima vez, né? Então, vamos lá, voltando de novo para a revisão. As misturas industriais, né? Nós vimos um vídeo sobre como se faz o cimento e tivemos as atividades. Não é isso? Não deixem de fazer as atividades, tá certo? E compartilhem com a professora de vocês. E façam as experiências. Gente, foi muito bom estar com vocês, né? Que a nossa próxima aula traga mais experiências. Quero trazer mais para que a gente possa fazer tanto aqui e você na sua casa. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.